Graça e paz, boa noite. Estamos aqui para meditar na palavra do Eterno, na palavra do Senhor, na palavra daquele ao qual nós confiamos a nossa vida. E nós temos esse compromisso, né? Como de costume, nós estarmos juntos aqui, meditando, buscando e adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma bela oportunidade de nós adorarmos o seu nome. Graça e paz para cada um de vocês, boa noite. E nós vamos meditar hoje no tema que fala sobre habilitar o Espírito. Boa noite, irmã Junara. Graça e paz para vocês aí, Porto Velho. Já estaremos juntos aí em nome de Jesus. Eu e minha amada esposa já voltaremos para cumprir o propósito que tem sobre a nossa vida, para continuar cumprindo, né? Porque cada passo, cada pisada, cada movimento é assim debaixo de uma palavra profética, debaixo de muita fé. Então nós cremos e por causa dessa decisão que nós tomamos, nós já vimos muita gente ser abençoada. Sabe, então que o Senhor nos use aqui mais uma vez, que a gente entregue essa palavra, que Ele possa tocar vidas, que Ele possa tocar, sabe, cada pessoa que se coloca ali à disposição para ouvir a sua palavra. Essa palavra é muito reveladora, eu estive meditando hoje à tarde, a importância de você habilitar o seu espírito. João fala em sua palavra, no capítulo 3, que isso era um novo nascimento, ou seja, o espírito nascia para um novo tempo, para um novo propósito. E se não tiver um novo nascimento, se não tiver o Espírito, é impossível para o homem entrar no reino de Deus. Então essa palavra ela vai ser bem profunda, bem tremenda, em que ela possa tocar você e ela possa te dar discernimento, compreensão, e que essa palavra te ajude na sua caminhada e no seu dia a dia. O tema, né, o nosso título, o tema dessa noite é habilitando o Espírito. Olha que profundo, habilitando o Espírito, ou seja, colocando ele em posição de agir, em posição de funcionar, em posição de avançar. E é bem interessante aqui que o Espírito que nós estamos falando é o com E minúsculo na Bíblia. O com E minúsculo é o Espírito do homem, né? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, nós vamos ler juntos, 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só que palavra profunda, está escrito assim: e o mesmo Deus de paz, Deus é um Deus de paz. Esse Deus que é um Deus de paz, ele nos santifica em tudo. Aí ele diz assim, qual é o tudo? É em todo o vosso espírito, alma e corpo. Olha só que tremendo. Então a Bíblia nos diz que nós somos um espírito, nós não somos a matéria, né? Por isso nós temos que ter esse discernimento de que o homem não é a matéria. Qual é a prova disso? A prova disso é que ninguém fica para sempre na terra. Olha só que tremenda essa revelação. A Bíblia diz que o pó, ele volta à terra, mas o espírito volta a Deus. Então nós somos um espíritos, né? Vem um nascimento, um novo nascimento, e a gente deixa de ser simplesmente alma vivente, como aconteceu com Adão, né? Um fôlego dentro de um corpo, e a gente adquire o nascimento do Espírito.
o nascimento, sabe? Para que a gente possa se mover pelo Espírito, para que a gente possa ter a convicção que a alma não consegue ter, mas que o Espírito tem. Então, a alma, ela é uma parte emocional. Muitas vezes choramos para Deus, buscamos a Deus, mas o nosso espírito ainda não está habilitado. Às vezes, até nem nasceu de novo, para que essa adoração, que se for com lágrimas não tem problema, mas que ela possa alcançar o propósito pelo qual ela está sendo feita. Existe uma passagem que fala de um arrependimento de Judas com lágrimas. Judas chora muito depois de ter traído Jesus. A parte da alma e o corpo estavam envolvidos naquele arrependimento. Só que ele não consegue alcançar o arrependimento porque ele não teve convicção no espírito para isso. Então foi emocional, ou seja, ele naquele momento de traidor, de falho, se ele olha para o espírito, para a parte do espírito, a parte do espírito é que nos dá convicção que a palavra é verdadeira. Então quando eu estou com o espírito já de um novo nascimento, e ele está habilitado para o propósito, eu não mais vivo pelas emoções da vida, pelos problemas que me afligem, mas eu vivo com uma convicção de que a palavra que Jesus está falando é a palavra verdadeira para a minha vida. Porque o Espírito, ele volta a Deus e o Espírito é eterno. O corpo é enterrado, mas o Espírito é eterno. E é o Espírito que nos dá a convicção. Você pode ver que muitas pessoas conhecem a Bíblia, adoram, vão à igreja, mas às vezes ainda não tiveram um novo nascimento da água e do Espírito. A Bíblia diz, como é que a gente sabe quando é alma e quando é Espírito? O ensinamento da palavra, a palavra de Deus é tão profunda que ela chega a separar a alma do espírito. Então você só vai saber se a maneira que você está conduzindo a sua vida espiritual é emocionalmente ou espiritualmente quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, quando você ouve a palavra, quando você se deixa ser ensinado pela palavra. Muitas decisões que são tomadas emocionalmente são decisões que trazem grandes prejuízos. Eu já vi pessoas chateadas no local de trabalho, chateadas com a família, chateadas com tudo, e tomam decisões na alma emocional e pedem as contas sem seu momento, se separam da sua família sem seu momento. Por quê? Porque aquilo vem muito forte no seu emocional, mas o espírito não tinha nascido de novo, o espírito não estava habilitado. Porque quando o espírito está habilitado, você não toma mais decisões na sua emoção, você toma decisões na sua convicção espiritual, na palavra que está sendo ministrada para você, naquilo que você está aprendendo. Por isso que diz que a palavra ela entra entre a alma e o espírito. A palavra revela que se a maneira que eu estou vivendo é na alma ou se a maneira que eu estou vivendo é no espírito. Então o homem, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. E aqui no 1 Tessalonicenses 5:23 ele fala que isso seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós estamos fazendo? Claro que nós vivemos com alegria, buscamos nossos sonhos, planejamos, mas o propósito é aguardar a vinda do Senhor, é aguardar a chegada de Jesus. Então, nós temos que estar fitos com o Espírito, conectado ao Espírito de Deus e a convicção de que Jesus virá e fará justiça aos seus escolhidos. Esse é um entendimento que tem que ser carregado na minha vida, para que eu entenda o propósito real de tudo. No livro de Jó, no capítulo 20, versículo 3, fala muito sobre a alma e o espírito. Olha o que Jó fala
sobre a alma e sobre o espírito, no dia de uma tribulação que veio sobre a vida dele. Ele disse assim: e ouvi uma repreensão, ou seja, chamaram a atenção dele, que me envergonha. Ele ficou envergonhado na maneira que chamaram a atenção dele. Mas o meu espírito de entendimento responderá por mim. Ou seja, tudo que vem contra a minha vida, todo o ataque, toda a luta que se levanta, independente da área da minha vida, se é familiar, se é no trabalho, se é na saúde, independente disso, a minha resposta deve ser no entendimento espiritual. O entendimento espiritual de quem tem um espírito habilitado, um espírito do novo nascimento, aquele que agora nasceu de novo, ele pode herdar as coisas do reino. Então ele carrega com ele a convicção do Espírito, o Espírito com E minúsculo. Por isso que ele diz assim, por mais que ele ouviu uma repreensão que deixou ele envergonhado, mas a resposta dele não foi emocional, não foi pela raiva, pela ira que se levantou ali naquele momento, mas a resposta dele foi pelo entendimento do Espírito. Não esqueça, o Espírito que nós estamos falando é o Espírito do homem, o Espírito com E minúsculo. No capítulo 32, versículo 8, Jó também fala assim: na verdade, há um Espírito no homem. Dentro dessa capa aqui tem um Espírito. E a inspiração do Todo-Poderoso faz ele entendido. Ele tem revelação, ele tem entendimento, ele sabe tomar decisões não em cima dos acontecimentos apenas, mas na sua convicção espiritual. Porque eu estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. O que é cheio de palavras? Eu não sei se você já viu que muitas vezes tem pessoas que conhecem bem a Bíblia, tem pessoas que conhecem até ela inteira, tem pessoas que conhecem muitas coisas, mas eles não conseguem ter a convicção naquilo que eles conhecem, a fé realmente naquilo. Porque a parte que motiva a Deus, se é que ele pode ser motivado, mas a parte que agrada a Deus é a fé do ser humano. E a fé do ser humano não está na emoção. A fé do ser humano não está só no corpo. Porque a Bíblia diz que pessoas adoram a Deus com os lábios, mas o coração às vezes está longe. Então ela não está no corpo. A fé, ela está no espírito. Muitas vezes, quando pessoas foram motivaram Jesus, ali, como é que você motiva Jesus? Como é que você agrada Jesus? Quando você crê nele, quando você confia nele. Muitos dos milagres de Jesus aconteciam quando as pessoas elas mostravam a fé que elas tinham. A fé é a certeza das coisas que não se pode ver e também a convicção daquilo que se espera. Se tem algo que você não consegue ver, se tem algo que é difícil, se tem algo que está longe do seu alcance, se você tiver fé no seu espírito, isso pode se tornar real na sua vida. É a palavra de Deus que nos garante. Então Jó, ele diz que ficou constrangido, sabe? Ficou constrangido, sabe? Com o coração quebrantado, mas ele ficou constrangido pelo tanto de palavras que estavam no seu espírito. A palavra pode estar na alma e pode estar no espírito. Qual é a palavra na alma? Quando a pessoa está emocionada, quando a pessoa está assim, empolgada, quando a pessoa está assim, toda eufórica, às vezes ela promete coisas, ela tem uma palavra, ela fala, mas só que quando vem a nuvem, vem o tempo de dificuldade, aquela palavra não permanece. Por quê? Porque foi uma palavra emocional. E aqui Jó está dizendo que ele ficava constrangido porque ele, sabe, existia muitas palavras, mas eram no espírito dele. Por mais que Jó enfrentava batalha, por mais que Jó ficou doente, por mais que Jó teve perdas, a fé dele
do convencimento que Deus era supremo na vida dele, não poderia ser arrancado por nada, porque aquilo não era uma emoção que Jó sentia, mas era o espírito dele que já podia tocar no espírito de Deus. A Bíblia diz no livro de Coríntios que o homem natural ele não consegue compreender as coisas do espírito, mas o homem espiritual ele consegue entender as coisas do espírito. Porque as coisas do espírito, para nossa emoção, para nossa inteligência, muitas vezes é loucura. É acreditar no impossível, é confiar que Deus pode fazer aquilo que está longe demais do seu alcance como homem, mas muito perto do alcance divino. Então, o que eu compreendo aqui? Que a parte que tem que estar habilitada para funcionar é o espírito. Você pode ver que muitas pessoas começam muitas coisas e não terminam. Por quê? Porque quando surge problema, dificuldade, a batalha no caminho, eles desistem. Por quê? Porque era uma situação emocional. Mas quem está no espírito, como o próprio Jesus, não desiste e se revela de uma forma sobrenatural, como Jesus se revelou. A Bíblia diz que quando Jesus ele finaliza o propósito, olha que Jesus passou dias totalmente difíceis, mas o espírito dele já estava convicto, ele já tinha sido convencido pelo Espírito de Deus, no seu espírito, do propósito que ele estava fazendo era mais importante do que todas as coisas, era amar a Deus. Então nenhuma batalha, nenhum problema foi suficiente para derrotá-lo. E a prova que Jesus estava no espírito é a prova que quando ele finaliza a obra na cruz, ele puxa o fôlego e ele diz o quê? Eu te entrego o meu espírito. Isso é poderoso. A convicção da obra que ele estava fazendo no espírito e não na emoção. Por isso que nenhuma luta foi suficiente para paralisá-lo, porque ele não era uma pessoa emocional. Ele tinha emoções, claro, como homem, mas as decisões dele partiam da parte espiritual. Salmos capítulo 34, 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está muito perto daqueles que choram, daqueles que são quebrantados, dos que são adoradores. Mas Ele salva os contritos de espírito. Ou seja, aquele que se rende no espírito, aquele que obedece no espírito, aquele que se curva, mesmo que aquilo vá contra o que ele pensa, mas ele se curva porque é a palavra, o espírito está conectado, está convencido que é a melhor escolha. Isso é muito tremendo. Salmos também 7:7, versículo 6 diz assim: e de noite chamei a lembrança do cântico. Olha aqui o discernimento, né? Ele fez uma adoração, Davi, né? Ele fez uma adoração, ele lembrou de uma adoração que ele gostava, de um cântico que ele gostava, e ele fez aquela adoração a Deus. Ele meditou em seu coração, ou seja, ele se emocionou, ele se quebrantou, ele chorou, era como se alguém estivesse louvando e chorando. É muito gostoso, né? Mas tem uma observação aqui no final: e o meu espírito esquadrinhou. Olha só que tremendo. Porque não adianta eu levantar, fazer uma adoração, chorar e estar fora dos princípios de Deus. É uma adoração emocional, é uma adoração humana. Sabe, é bonito, é maravilhoso, mas não tem o quê? O reino de Deus. Não nos leva para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que só pode entrar no reino de Deus quem nasce do Espírito. Aquele que tem o Espírito, sabe, convicto daquilo que tem que ser feito, independente se eu gosto ou não. Independente se está legal ou não. Por quê? Porque o propósito não é emocional, é espiritual. Por isso que Mateus 26:40 diz assim: e voltando para os seus discípulos, Jesus o achou adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. A carne é fraca para adorar. A carne é fraca para obedecer a Deus. A carne é fraca para se posicionar no reino. Então, o que posiciona é quem está pronto. O espírito está pronto,
Mas mesmo o espírito estando pronto, muitas vezes quando você for orar vai dar vontade de dormir, e aí você tem que vigiar, porque se você dorme, a carne ganhou, a emoção ganhou. Mas se você fica mesmo com sono orando, o espírito ganhou. Então esse é um entendimento muito profundo da palavra. Às vezes a gente recebe uma revelação, recebe uma palavra profética, é algo extremamente poderoso, a gente se emociona, a gente chora, mas o crescimento do reino não aparece. Por quê? Porque ainda o espírito não está esquadrinhando. Mesmo eu recebendo uma revelação, uma profecia, algo tremendo, isso é maravilhoso, é da parte de Deus. Mas o meu crescimento só vai vir quando eu começar a ouvir a palavra e deixar o meu espírito, sabe, buscar o entendimento naquilo que está sendo revelado. Isso é muito forte. Mateus 27:50, nós estamos partilhando na Bíblia para mostrar que o espírito está pronto. Amém? Que eu preciso habilitar o meu espírito. Chega de emoções, chega do emocional e não está fazendo nada. Né? Nós já falamos aqui que Judas chorou e não alcançou arrependimento. Sabe, o espírito ele precisa estar ligado como? O espírito é aquele que a alma diz assim, eu não aguento mais, eu não consigo. E o espírito está assim dentro de você dizendo, eu acredito naquela palavra que Jesus falou. Eu confio na palavra que Jesus falou. Jesus me prometeu, ele é fiel para cumprir. Esse é o espírito. E o nosso espírito nasce de novo. Sabe, isso é tão profundo que Nicodemos não conseguiu discernir o que era nascer de novo. Ele pensou que teria que voltar para o ventre de sua mãe. Como um homem grande pode voltar ao ventre? Na realidade, ele não tinha entendido que o espírito do homem, ele tem, sabe, uma função extraordinária de se conectar com o Espírito de Deus. Isso é muito forte, muito tremendo e forte. Em Mateus 27:50 diz assim, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o quê? O Espírito. Essa foi a parte que Jesus entregou-se para o Pai. O corpo, né, estava crucificado, mas o Espírito é que foi entregue. Mateus 27:50, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, está consumado. Está feito, sabe? A importância de crescer no Espírito é muito mais do que na inteligência, do que eu posso, do que eu consigo, do que eu entendo, não. O Espírito é algo totalmente diferente. Olha Jesus o que fez aqui em Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, ou seja, o Espírito de Jesus ficava forte. O Espírito de Jesus criava músculos, sabe? Jesus estava fortalecendo o seu Espírito. Então, independente do que acontecia com ele, independente do que acontecia com Jesus, o Espírito dele estava pronto para suportar, porque ele tinha convicção de que a palavra de Deus era uma verdade em sua vida. Muitas vezes nós administramos, fazemos daqui na palavra aquilo que a gente acha, aquilo que a gente compreende, obedecemos um pouquinho, esse aqui eu ainda não estou pronto, a gente diz, e a gente fica negociando na alma. Mas quando o Espírito tem convicção que a palavra é uma verdade, ele se fortalece. Mais à frente, em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz mais uma vez sobre isso. Mas vamos finalizar aqui na parte B de Lucas 1,80, que ele disse assim, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Quem fez Jesus vencer quando ninguém o conhecia? Quem fez Jesus crescer e suportar? A Bíblia diz que ele cresceu no deserto, que ele esteve em deserto, nos desertos. Então ele passou vários desertos, sabe? Até o dia que ele foi revelado a Israel. Mas por que ele suportou? Porque o seu espírito crescia e criava músculos, estava se tornando robusto. Então, quando você tem o espírito pronto, mesmo que a carne seja fraca, o espírito estando pronto, você vai tomar decisões do espírito. Muito forte.
Lucas 2,40 diz assim: o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Mas onde é que ele recebia força? No espírito. A força não é emocional, porque se for no emocional, você vai dizer assim: hoje eu não estou com vontade de adorar, hoje eu não gostei da palavra, hoje não foi bom para mim, eu gostei mais daquela outra palavra, essa palavra eu conheço já, pregaram repetida. Então essa é a alma. Mas o espírito não. Toda vez que a palavra é colocada, a sua fé e a sua convicção recebem a palavra, porque aquilo é a verdade para a sua vida. Em nome de Jesus. João capítulo 3, versículo 6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido aqui do espírito fala primeiro do E maiúsculo, que é o Espírito de Deus. Quem nasce do Espírito de Deus se torna espírito, com E minúsculo, que é o espírito do homem. Quem não nasce de novo não pode entrar no reino, não pode viver o reino, porque é emocionado ainda, não é convicto. Existe uma diferença de emoção e convicção. Emoção é você, Deus está abençoando, Deus está abençoando. Quando a unção sai do ambiente, você não sente mais a presença, vem um desespero, porque só a parte emocional estava ligada, mas a espiritual não. Eu costumo dizer que o espírito é o avivamento de segunda-feira. Quando você amanhece segunda-feira de manhã, você amanhece dizendo: terei a melhor semana da minha vida. Por quê? Porque está convicto disso. Talvez esteja cansado, talvez esteja até com sono, ou até desanimado, mas a tua convicção não tem nada a ver com a parte emocional. O espírito é poder entrar no reino de Deus, é poder reinar com Deus, independente da situação que eu me encontro. Isso é revelador, isso é muito poderoso. Em João 4,23 diz assim: mas uma hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha que tremendo. Existe muita gente adorando, existe muita gente chorando, existe muita gente na igreja, mas a Bíblia fala que o Pai ainda procura. Porque às vezes muitas das nossas adorações podem estar indo em direção ao Pai da maneira que a gente acredita que é certa. Mas talvez não é essa a adoração que Deus tem esperado. Deus quer uma adoração do Espírito. Ele não quer uma adoração da alma. Hoje eu chorei. Fiquei tão contente com uma coisa que aconteceu, maravilhoso, chora, e que alegria, e aí, sabe, aquele momento passa e volta a ser a mesma pessoa que não adora, que não busca, que não confia, que, sabe, faz só o que acha que tem que fazer. Isso é emoção. Deus está procurando adoradores que adorem em espírito, não na alma. Chorar, pode gritar, pode fazer o que quiser, mas desde que seja no espírito. Como é que é no espírito? Você está certo do que você está fazendo. Um dia perguntaram para mim assim: o senhor acha certo a pessoa cair na igreja na unção? Eu disse: irmão, cair, sentar, ficar em pé, cada um faz do jeito que achar melhor, mas para mim, eu vou saber se foi no espírito ou se foi na alma, depois que essa pessoa se levantar dali e começar uma nova vida. Se ela levanta daquela queda na unção ali e continua vivendo nos mesmos pecados, nos mesmos delitos, nas mesmas, falta de confiança, não confia em Deus totalmente na sua palavra, ela ainda está no emocional e não pode ser líder, não pode liderar uma igreja, não pode. Por quê? Porque é emocional. Agora, se uma pessoa cai ali na unção e se levanta, tratando sua esposa melhor, tratando seu marido melhor, honrando os princípios de Deus, para mim não vejo problema nela ter caído. Então a questão não é cair na unção ou não, a questão é quando levanta, se levanta na alma ou se levanta no espírito. A parte mais profunda que nós vemos, e nós precisamos entender, é que se nós não estamos conectados com o espírito, nós não entramos no reino e não há crescimento. Há uma emoção. Nós não podemos ser apenas igrejeiros. Na realidade, nós temos que ser o lugar onde Deus habita. Porque o Espírito de Deus habita no espírito do homem. E se eu tenho espírito, já que nasceu de novo, eu posso entrar no reino de Deus.
Sabe, isso é extremamente poderoso. João capítulo 6, versículo 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Amém? Espírito e vida. Essa palavra que está sendo ministrada é Espírito e vida. Ela traz vida, sabe? Porque é no Espírito. Ela não é uma emoção que aparece um problema, eu desanimo. Aparece uma bênção, eu me alegro. Aconteceu alguma coisa ruim, eu me entristeço. Não. Aconteceu algum problema, eu estou firmado na rocha. Aconteceu alguma coisa ruim, estou firmado na rocha. Por quê? Porque o Espírito nasceu de novo. Sabe? E o Espírito, ele vai crescendo e se fortalecendo. Nós vimos em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 2, como Jesus, desde pequeno, sabe, na sua caminhada, ia fortalecendo-se no Espírito. Imagine alguém que tem 12 pessoas que caminham com ele na fé e os 12 abandonam ele. Será que ele vai ficar chateado e parar de fazer a obra? Ou ele vai fazer como Jesus? Ir até a cruz, carregá-la e ser crucificado. O que está na emoção não está no Espírito. O Espírito é quem vivifica. O Espírito é o que vivifica. Então a carne, ela não se aproveita para nada, mas o Espírito é o que se vivifica. Você já recebeu alguma palavra profética? É legal, né? A gente se emociona, chora, cai no chão, às vezes cai de joelho, sabe? O Senhor mostra o futuro, né? É algo tremendo. Mas depois que aquele momento ali acaba, qual é o nosso comportamento? Desanimar de novo? Se é no Espírito, há convencimento e a decisão. Eu costumo dizer que o Espírito, ele não sente. O Espírito, ele discerne e ele toma a decisão. Ele decide ir. Jesus não estava sentindo nenhum arrepios quando apanhava e quando recebia uma coroa de espinho, mas uma convicção habitava nele. A convicção de que a melhor escolha é estar no Espírito. Eu quero orar sobre sua vida, que você possa ser habilitado no Espírito. E você que precisa de um milagre, de uma cura, coloque a mão sobre o local da enfermidade, que nós queremos ter a convicção. Nós não choramos para alcançar, nós acreditamos que alcançamos. Esse é o nosso propósito do Eterno. Poderoso Deus, nós estamos aqui fazendo a sua obra, nos colocamos aqui à disposição na internet para falar da tua palavra, para mostrar como confiamos e temos a convicção de que o teu Espírito está sobre nós, de que o Senhor está dando direção a nós. Então, Pai, habilita o espírito de cada um, que venha acontecer novos nascimentos de pessoas que ouçam essa ministração, que elas entendam que é melhor decidir e não sentir a perda, mas decidir vencer. Jesus não ficou sentido com muitas decepções que teve, com muitas tristezas que teve que passar, mas ele estava decidido e convicto que o Espírito Santo era com ele. Pai, nós usamos a autoridade do Espírito e te pedimos, toca nessas enfermidades e cura elas 100%, Pai. Que a pessoa que nos ouve possa ter convicção de que a obra feita na cruz do Calvário foi para arrancar toda a enfermidade dos nossos corpos. E nós assim cremos, convictos, mesmo sem emoção. Claro que nos arrepiamos e sentimos a tua presença, mas a nossa convicção é acreditar, Jesus, que o Senhor é Deus de milagre. E nós cremos no teu imenso poder, com a convicção que nos foi dada espiritualmente. Nós te agradecemos por nos ouvir. Obrigado. Amém. Deus abençoe você, seja guardado e escolha viver pelo Espírito, porque a carne é fraca, mas o Espírito é quem vivifica. Deus te abençoe.